Olá, você está no ARNE. Eu sou Marcelo do Carmo E eu sou Alessandra Gonzaga. e hoje o episódio, mais uma vez, é para falar sobre inteligência emocional e inteligência artificial, que, aliás, é pauta de um treinamento que a gente vai fazer agora, né, Ali? Que você vai fazer agora, né? Isso, a gente tem um treinamento novo que nós vamos oferecer primeiro aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e também lá em Goiás, No né? Ministério No Público. Ministério Público, e que é para falar de inteligência emocional na era da IA. Isso aí. Então, a inteligência artificial, ela está modificando a forma como a gente entende os nossos sentimentos, processa as nossas informações emocionais e até mesmo como a gente interage com essa tal assistente virtual aí, que é a IA, Uhum. para compreender outros seres humanos. Muitas vezes ela é uma tradutora da nossa inteligência emocional e outras vezes ela está vindo como, quem sabe, uma substituta, um apoio. Então, a gente quer trazer um pouco, problematizar um pouquinho esse tema. Isso, é essa a proposta que a gente quer discutir aqui hoje. Porque se você pegar lá qualquer rede social, você vai ter um monte, né, sobre inteligência artificial. Você pode até perguntar para a IA sobre a IA, né, ela vai discorrer. Mas eu queria discutir contigo não apenas esse contraponto da IE com a IA, mas muito mais as semelhanças. Afinal de contas, as duas são inteligências. Uhum. E aí eu fiz um roteiro aqui, é lógico, né? Como todo roteiro da RNE a gente vai ajustando, mas eu fui buscar na origem, né? E aí tu lembra dos primeiros treinamentos que a gente fazia de inteligência emocional para a liderança, para organizações, que a gente pegava um artigo de um camarada chamado Herbert Simon, que Aham. falava das emoções na tomada de decisão? Sim, sim, Pois é, famoso. Que depois, inclusive, inspirou o Kahneman. isso. O Herbert Simon, né, laureado com o Nobel de Economia em 1978, Meu ano? ele é considerado o precursor da inteligência artificial. Olha Por lá. isso que eu fui buscar o Simon. Massa. O Simon, ele falava daquela... Lembra daquela coisa do cérebro direito, cérebro esquerdo? Um lado mais racional, um lado mais emocional. Então, como é que você toma a decisão? Se você é mais racional, se você é mais intuitivo, né? Se você apela para as emoções. O Simon estava estudando isso. O impacto que isso tinha, né, na tomada de decisão. Essa parte do Simon eu já conhecia. O que eu não conhecia é que o Simon fez os primeiros algoritmos de inteligência artificial. Sabe quando? 1957. Uau! Em 1957, eu até peguei o nome aqui, né? O teorista lógico, né? Logic Theorist, e o GPS, General Problem Solver. Não, Ah, não, não era o do. não era o Era o Positional navegador. System, né? Tentando replicar a forma com que os seres humanos tomavam decisões. E Aham. com esses programinhas, né, tem um livro que a gente até tem lá em casa, chama Princípio e a Matemática, que coloca assim 50 grandes problemas, 50 grandes teoremas matemáticos. Eles conseguiram responder, usando esses programas, mais da metade desses desafios. Então, olha como uma coisa antiga. Mas, né, o que que o Simon estudava? Por que que ele estava tão preocupado assim em estudar? Tá, mas como é que eu posso melhorar a forma com que as decisões são tomadas nas organizações? Tu com certeza já ouviu falar de um conceito que é racionalidade limitada. Uhum. Quem ajudou a cunhar esse conceito, a definir esse conceito, foi o Simon. Então ele falava que as decisões eram tão difíceis assim de serem tomadas porque o ser humano tem limite cognitivo. Uhum. Então, a quantidade de informação que a gente consegue processar, a nossa capacidade de recordar, né, situações que a gente já viveu, de você analisar uma determinada situação em diferentes contextos, nós temos limitações. E porque nós temos essas limitações, ele já previa naquela época que ia aparecer algum tipo de apoio, né, algum tipo de hoje a gente usa o termo esteroide, né, ou de suplemento, né, de complemento à inteligência humana, para ajudar nessa tomada de decisão. Então, a inteligência artificial, lá no seu nascimento, ela não era assim uma ferramenta para, como são os bolts hoje em dia, para executar tarefas operacionais, né? O pessoal fala, manda a IA fazer, os agentes de IA fazer. Não, o seu nascimento era para tomada de decisão, porque nós temos limites à tomada de decisão. Ainda é, não diretamente, né? Mas o que as pessoas estão começando a fazer é utilizar a IA para organizar várias quantidades de informação e, com isso, tentar ter uma decisão melhor
arrumada, vai. E Até porque o sistema de organização do nosso raciocínio tá ficando cada vez mais bugado, Uhum. porque a gente está colocando muita informação no sistema. E o que fazer, como fazer e de que maneira fazer, no sentido de o que é prioritário e o que não é, pá, eu acho que é isso que bugou muito e Sim, tem nos bugado muito. sim. E aí tu falou do Kahneman, né? Que o Kahneman ele bebeu muito, né, do trabalho do Simon. O Kahneman é aquele camarada do sistema um, sistema 2 de tomada de decisão, o sistema um mais intuitivo, o sistema 2 mais racional, né, o sistema rápido, o sistema lento. E ele tem até o segundo livro, né, que ele ainda teve tempo de editar, que foi Ruído? O Ruído, né, onde ele coloca Nut. Não, não. o Nut. ruído. O nerd é de outro camarada. O ruído é. Isso, mas o ruído é justamente isso, esse viés Isso, cognitivo na tomada de decisão, isso. que é o que a gente ouve falar, né, da inteligência artificial. Um dos problemas da inteligência artificial, quando ela é utilizada para tomada de decisão, ela é viesada. É o que a gente brincava, o sistema CISO, né? Cheat in, cheat out, né? Se você coloca dados de baixa qualidade para serem processados, a Eu resposta vai vi ser de baixa memes disso na qualidade. internet, de um cara regando uma plantinha, a plantinha regando o cara, e os dois com dados Dados enviesados e enviesados, criando né? E mais criando. problemas. Então, sim, né? Existe esse risco da inteligência artificial ter um viés cognitivo. Aliás, como ela foi, na sua origem, estruturada para replicar a forma humana de tomada de decisão, nós somos cheios de Sim, a vieses, IA generativa né? é bugada como a nossa inteligência é. E aí, Ali, eu peguei o primeiro paralelo, né, com Aham. a inteligência emocional. Tá. Lembra da definição de inteligência emocional, né, que a gente brincava lá do Caruso? Que você... não era bem a definição, mas o que ele falava, né, que as emoções contêm informações. Isso. É meio Você, que um aforismo deles. você pode utilizar para ajudar a sua tomada de decisão ou pode tomar sua decisão desconsiderando as emoções. Então, Isso. toda a parte da inteligência emocional é falar, olha, você vai tomar uma decisão a respeito de um assunto, cuida que tem uma emoção envolvida na mesa. Aham. Tem uma emoção que você está tomado dessa emoção. E dependendo do bias, né, dependendo do viés dessa emoção, você vai ter um viés emocional. Sim. Então, tanto a inteligência artificial pode ter um viés cognitivo, quanto a inteligência emocional pode ter um viés emocional. As duas ajudam a gente a tomar melhores decisões, mas as duas podem ser viesadas. E esse foi o primeiro paralelo que eu encontrei, Ali. O que tu acha disso? Então, eu acho que isso cria meio que um antagonismo na própria ideia de inteligência. Sem querer ficar muito intelectualizado aqui, mas eu só quero tentar desmembrar um pouquinho o que tu trouxe aqui para nós. Uhum. Eu gosto muito de uma definição de inteligência dada pelo Gardner. Opa. Então, o Howard Gardner, quando ele fez a teoria das inteligências múltiplas, ele falava que inteligência tem a ver com capacidade de processamento de informação. Então, toda inteligência já pressupõe um processamento de informação. Então, se eu disser que eu sempre vou ser viesado para trabalhar qualquer informação, eu vou estar viesando qualquer inteligência. Aí eu Uhum. fico correndo atrás do próprio rabo. Sim. Então, eu prefiro dizer que você é mais inteligente quando você sabe que informações você está processando e que fim você está dando a elas. É muito parecido com aqueles sistemas das empresas de entrada e saída que a gente fazia de processo. Então, você tem, por exemplo, vamos pegar uma inteligência que não é nem emocional nem artificial, só para as pessoas poderem ter aqui um paralelo. Inteligência musical. Eu vou ter que ter como dado de entrada uma informação musical. Tu pode assoviar para mim uma canção e eu vou saber tocar ela no piano. Então, eu vou ter um problema a ser solucionado com base numa linguagem musical. Então, toda inteligência é um grande processar informações da tua mente para diferentes tarefas. E a partir da forma como você coloca essa tarefa, você está sendo mais ou menos inteligente. A eficiência no processamento de informação é que vai dizer o quão inteligente você é. E o que você está falando aqui é que a primeira coisa que você precisa ter é consciência que existe esse processo viesado, que existe essa possibilidade de viés. Pois E é. o risco,
né? Eu vou devolver para ti. Tá. Existe um risco associado a você não reconhecer esse viés. Porque o que acontece? Existem decisões que elas são de baixa complexidade. Uhum. Existem decisões em que não há, assim, muita dúvida em relação ao certo ou errado. Por exemplo, se eu colocar lá um projeto de engenharia e Uhum. eu utilizar uma inteligência artificial para falar, olha, eu quero que você minimize os esforços, né, que essa estrutura vai sofrer em função, né, das tensões, em função da forma com que essa peça foi desenhada. Ok, existe um processo de otimização, não necessariamente vai ter uma solução única, pode ter várias soluções, mas você consegue, livre de qualquer dúvida, atingir uma solução ótima, uma decisão ótima. Por quê? Porque não é um processo complexo, né? É um processo difícil de ser executado, mas existe um caminho, né? ah, existe uma solução certa, né? Existe uma resposta correta. Tá, traz isso para uma solução complexa. Traz isso para uma solução que depende dos valores das pessoas que estão tomando as decisões, em que não há certo ou errado, em que há vários tons, né, de cinza e que essa solução ela pode variar, né? Aliás, é isso que a gente vê, por isso que as empresas têm conselhos, né? Porque se você pegar uma pessoa para tomar uma decisão complexa que depende de valores, que Uhum. depende de crenças, etc., ela vai chegar a uma decisão. Tá, então se você pegar duas, três, quatro, cinco pessoas, né, no melhor exemplo lá dos sábios cegos e do elefante, você vai ter diferentes formas de analisar aquilo para chegar a um denominador comum. Quando você não se dá conta que existem esses diferentes prismas e você utiliza inadvertidamente uma análise que venha da IA ou uma análise que não considere as emoções envolvidas, a chance de você ir para um caminho que pode não ser o melhor caminho, pode não ser a solução otimizada, ela é real. Eu não sei se eu tô conseguindo pegar o teu incômodo, Mato. Quer dizer que a IA tem vieses na tomada de decisão como os seres humanos, é isso? Sim. Tá, ok, a gente sabe disso, inclusive ela pode alucinar. E a alucinação da IA, eu adoro esse conceito da alucinação. Eu comentei sobre isso no meu último artigo. Eu fiz um artigo essa semana passada, para quem está nos ouvindo aí, que eu chamei de Crônica de um Cotidiano sem IA. E eu fiz um desafio para mim mesma, porque nos últimos, eu diria, 4 meses, eu faço esboços do que eu vou escrever, escrevo uma boa quantidade de texto, jogo na minha assistente de IA e digo, dá uma olhada para mim se eu fui na direção certa. E ela sempre me dá sugestões absurdas, tá? Eu chamo de ela, tá, gente? Eu gosto de. E a gente já combinou que ela tem essa identidade, então tá tudo certo. E eu chamo de ela no sentido, eu boto uma identidade feminina, né? O nome dela é Sirius, a minha assistente virtual. Tá, e daí quando ela me dá uma sugestão de volta, eu sigo piramidando e vou fazendo os tais artigos. E dessa vez, eu digo, não, eu vou fazer um artigo sem IA. Do Uhum. começo ao fim, eu não quero nem mesmo uma busca da internet, eu vou fazer com base no que eu ainda me lembro das coisas, porque eu quero ver se eu ainda sei escrever sem IA, essa que era a verdade. Ficou uma nhanha, né? Uhum. Porque ficou confuso, ficou divagante, né? Ficou como a nossa mente é. Uhum. E eu fiz de propósito isso, e quis fazer essa opção. E no meio desse artigo, e aí que eu quero chegar, eu falei da alucinação. A alucinação da IA, e você já deve ter feito isso se você usa muito teu assistente, a tua assistente, é quando tu pergunta uma coisa e ela te responde groselha. Assim, ela tira do nada uma informação que não tem nada a ver. Tu sabe que não é real. Tu fez algumas buscas quando tu estava terminando teu mestrado, né, Má? Uhum. Que ela conseguia, no teu caso lá, te trazia artigos de coisas que nunca foram Ela publicadas. forjava artigos. Ela forjava nome de artigo. Sim. Então, é extremamente perigoso. Por que que ela faz isso? E aí eu encerro o comentário com o meu artigo. Porque ela não sabe dizer não sei. Uhum. Então, o grande viés da IA é que ela sempre vai te dar uma solução. E se tu der dados insuficientes ou incorretos, ela vai entender que se ela te responder não sei,
você vai fazer uma outra coisa da vida e você não vai seguir alimentando ela com feedbacks e informações, sei lá, alguma Uhum. coisa no protocolo que não permite que ela diga eu não sei responder. Ela sempre vai tentar responder alguma coisa. Então não é que isso é um viés cognitivo, isso é um defeito da natureza humana que as IAs estão replicando. É uma espécie de narcisismo e de prepotência, arrogância, de dizer eu já sei o suficiente. E acho que isso é bem complicado. Então, e aí o primeiro alerta, Ali, porque vamos lá, se em vez de conversar com a IA, né, para ajudar você a tomar decisão, eu vou fazer um contraponto com a IA. O que você mesmo falou? Ela não vai falar não sei, Não. e ela vai ter uma tendência de espelhar ou de colocar uma resposta pela aprendizagem que ela já teve da conversa contigo. Ela já sabe a tua ideologia, ela já sabe o que você acredita, ela já sabe as suas pesquisas anteriores. Então, existe uma tendência dela responder mais do mesmo para você. Ela vai tentar fazer respostas que te promovam conforto e acolhimento. Isso, ela nunca vai Isso falar, você está errada, Alessandra, você está louca, né? não. Não nesses termos, né? É. Mas ela não vai bater de frente. Quando você, em vez de conversar com uma IA, está conversando com uma outra pessoa que tem um viés diferente do teu, e todo mundo tem o seu viés, não entenda o viés como uma coisa ruim, Não, é a tua leitura, é o teu filtro de exatamente, leitura da que realidade. depende do teu histórico de vida, depende dos teus valores, depende. Se todo mundo fosse a mesma coisa, né? Que nem se todo mundo gostasse do amarelo, que seria da cor azul, né? O Vinícius falou uma vez. Então, que bom que nós somos diferentes. E quando a gente está conversando, né? Olha, concordo contigo aqui, não concordo contigo ali, né? Por isso que as empresas fazem reuniões, por isso que existem conselhos, e não é que existem conselhos nas empresas. Na Grécia havia conselhos, nas tribos indígenas havia conselho, nas culturas chinesas e japonesas e indianas havia conselhos, justamente porque você tinha ali um conjunto de pessoas, geralmente anciãos, com mais memória, com mais experiência de vida, com mais base, né, para fazerem a sua análise, que falaram, não concordo contigo. Né? Então, se a gente, primeiro, não se dá conta que isso pode acontecer. Então, imagina uma pessoa que acredita piamente, né, na resposta dada pela inteligência artificial e não contrapõe isso, É. né? Esse é um risco. Uhum. Da mesma forma que a inteligência emocional funciona exatamente igual. Eu lembro quando a gente estava dando aula, né, de inteligência emocional lá na universidade, que eu falava das estratégias de compensação, lembra? Que a gente tem o bias emocional, né? Então, por exemplo, eu tendo a ver o copo meio vazio, né? Eu acho Sou que a gente mais... está invertendo isso, mano. É, Com o mas passar dos anos, tu está sendo bem mais historicamente, positivo e eu mais historicamente eu sou negativo. mais crítico, né? E a Alessandra era mais positiva. E isso alterava a forma da gente perceber as coisas. Total. Então, o que o próprio Caruso colocava lá nas estratégias de compensação? Se eu tenho uma decisão importante a tomar e eu sei que eu tenho esse viés negativo, esse bias baixo, né, essa propensão a encontrar erros e riscos, eu posso deixar perder uma oportunidade. Então, eu tenho que falar com a Alessandra, que é uma pessoa com bias positivo e que vê mais possibilidades, que vê mais oportunidades para a gente discutir e chegar no denominador comum. Então, a gente não pode abrir mão Da da troca com as pessoas. A É. inteligência artificial, ela tem que trazer os dados, trazer histórico, trazer versões, trazer E informações sobre veja, o que Má, a tomada de decisão, só para tentar puxar o que foi o teu primeiro incômodo, Uhum. ela nunca vai ser perfeita. Sim. Não existe como você ter certeza de que está correto. E não é porque você está usando uma ferramenta de inteligência artificial que você atingiu a perfeição. É isso que eu quero colocar. Eu gosto muito do princípio do livro do Biblioteca da Meia-Noite. Agora vamos pegar seres humanos, tá? E não sistemas e nem empresas. Tá, explica esse livro. Tá, por isso que eu quero comentar. Uma das coisas que eu mais percebo no meu trabalho com mentoria executiva Uhum. são instâncias na carreira das pessoas que geram arrependimento, tá? Então estamos falando de carreira, que é o nosso tema aqui. Muitas vezes aqui a gente traz vidas de pessoas e carreiras de pessoas. Aliás, estou adorando esse quadro Carreiras, Uhum. como a gente está trazendo pessoas incríveis, assim, e que são trajetórias nada lineares. E, invariavelmente, em pessoas bem-sucedidas, acontecem momentos de transição,
em que a pessoa toma uma decisão e ela se joga nessa decisão. E em relação a decisões, existem históricos muito interessantes. Eu já vi alguns estudos, se não me engano, da Korn Ferry, mas também eu acho que já vi publicação na Harvard Business Review, de que as pessoas se arrependem do que elas decidiram apenas racionalmente, com dados, fatos, dados de mercado. Mas quando elas decidem, mesmo quando elas erram, tipo assim, se ferraram, mas elas decidiram com um sentimento, com uma. Não, eu senti que era o melhor a fazer, elas não se arrependem. Então, o que o pessoal percebeu é que o arrependimento, ele não está associado ao resultado da escolha, e sim a você decidir ou não decidir com uma base também emocional afetiva. Aliás, sem emoção a gente não decide, não é isso, olha? Não, veja bem, a gente sempre decide com a emoção e a gente justifica com a razão, é isso que o Kahneman disse. A decisão é sempre emocional, mesmo que você não saiba. Uhum. E aí você vai justificar essa decisão com uma razão. Agora pega isso com o que eu comentei do arrependimento. Então, se você não teve contato com o teu mundo emocional, você pode ter ido apenas pela razão, você não foi nessa decisão, você foi carregado pela decisão. Você não estava lá. Uhum. A gente está onde está o nosso desejo, o nosso querer. E a nossa alma vai, se a gente quiser ser mais profundo nessa análise. Então, eu acho muito interessante que a gente precisa, por que a gente precisa da IE para decidir melhor? Por que a gente acha a IE tão importante quando o assunto é tomada de decisão? Porque eu preciso ter ciência das emoções por trás desta decisão. Seja aversão, seja desejo, seja culpa, seja medo, seja tristeza, porque eu acabei de perder. O que está envolvido aqui? E aí, comentando como eu te falei dos mentorados e de como as pessoas têm trazido o arrependimento, é extremamente importante a gente perceber o que está nos apoiando nas nossas decisões. E eu acho que, infelizmente, a gente já está no segundo livro do Kahneman. Não é mais questão de sistema 1 e sistema 2, porque o sistema 1 era esse de base, mais emocional, por isso que você sempre decide pela emoção. E o sistema 2 é o que justifica o que você acabou de fazer, que é o sistema racional, que é o que a gente tem contato no dia a dia. Uhum. Só que tu coloca toneladas de informação inútil que as pessoas se cercam diariamente nessa equação e tá surgindo uma terceira coisa aí, que eu acho que é o tal do ruído. Uhum. E quem decide no ruído, ninguém decide nada no ruído, nem com razão, nem com emoção. A gente está sendo levado por efeitos de algoritmos e de manada, muitas vezes. Tu sabe, Ou eu estou exagerando, Má? não, eu acho perfeito isso. E eu lembro, a gente que trabalhou já muito em planejamento estratégico, né? No planejamento estratégico, você vai ter que tentar projetar a partir de um cenário que você acredita que vai representar o que vai acontecer no futuro, tá? Que decisão que eu tomo hoje para aproveitar ou me defender, né? Das oportunidades ou ameaças que eu estou pintando nesse cenário. Só que, né? Vamos lá, se eu estou pilhado, né? Se eu estou acreditando, tudo vai dar certo, né? Eu vou colocar um cenário otimista. No cenário otimista, tudo vai dar certo. Agora, se eu tenho um viés de tudo vai dar errado, eu vou colocar um cenário pessimista, né? Cenário pessimista, tudo dá errado, né? Ninguém investe nada. E aí, qual que é o cenário, né? Então, geralmente a gente via em planejamento estratégico, né? Põe um cenário otimista, tá, mas aí tudo vai dar certo. Põe um cenário pessimista, tá, tudo vai dar errado. E aí, o que você faz? Tira a média? Você vai no cenário, pode ser que dê certo. Não é assim, né? Então, sempre você vai ter que decidir com os seus recursos qual você acha que é o cenário mais provável. Uhum. O que você acredita do seu coração que vai acontecer. É lógico que como você não tem bola de cristal, você vai errar redondamente, né? Mas você não pode se deixar levar tanto por uma projeção otimista quanto por uma projeção pessimista. Você precisa se dar conta delas. E aí, por exemplo, que a inteligência artificial pode te ajudar. Me dê diferentes cenários. Mas você definir entre esses diferentes cenários qual é o que você acha que é o mais provável, que você vai acreditar e que você vai colocar suas fichinhas e que você vai fazer acontecer, isso ainda é uma tarefa eminentemente humana.
Uhum. né? Então você não pode delegar em nenhum momento essa decisão para a inteligência Então, artificial. acho que eu posso trazer aqui a conversa que eu tive sobre o último livro que Tá. eu tô debulhando esse livro para nossos novos cursos, Aham. tá? O livro a gente só tem por enquanto acesso em inglês, tá, pessoal? Ele acabou de sair. É de uma autora chamada Melanie Mitchell. Artificial Intelligence, a Guide for Thinking Humans. Então, é um guia para humanos pensantes, Sobre IA, inteligência artificial. sobre a IA, né? Um guia para humanos pensantes, eu adorei. Uhum. Então, o livro, ele fala que existe um mito em torno da IA, de que a IA age ou decide como a mente humana. E aí o que ela está dizendo é que os sistemas, eles não entendem o mundo como nós. E eu perguntei já isso para minha assistente aqui, ela já me corroborou isso, tá? Uhum. Então eles usam e reconhecem padrões estatísticos, mas eles não têm essa base intuitiva ou esse senso comum, ou até isso que o Jung chamava de Zeitgeist, que é a sensação de estar no espírito do tempo, de Uhum. captar qual é o tema mais importante, né. Então esse feeling que a gente Hum. diz, a IA não tem, ela vai se basear em base ela vai ter como base fatos e dados, né. Uhum. E no caso de informações de texto, em grandes quantidades de texto e na construção desse texto coletivo. Então, existem limitações no aprendizado da máquina que a autora traz, né? Então, por mais que tenha o deep learning agora, tudo mais, ela fala que existe uma questão dos erros absurdos e de que ela pode ser facilmente enganada a IA ainda, Uhum. né? O sistema pode performar a inteligência, mas não necessariamente ser inteligente. Riscos e expectativas, né? E ela diz que o maior perigo não é a superinteligência, que eu já ouvi muito pessoal falar no singularity, né? Que é quando a IA vai começar a ter respostas que extrapolam a inteligência humana. Mas ela entende que muito pior do que isso é a má aplicação. E aqui que eu quero problematizar contigo, Má. Uhum. Porque ela fala em áreas como justiça, saúde, trabalho e que aqui existem vieses e fragilidades. E a gente está vendo já acontecer esses vieses e fragilidades. Eu vou trazer um que é muito próximo de nós, que é a área de recrutamento e seleção das empresas. Se você navega aí na internet, já deve ter visto algum post nessa direção. De que agora você tem pessoas construindo currículos com IAs e entregando para outras IAs analisarem. Então você tem duas máquinas, dois sistemas Uhum. lendo informações totalmente viesadas. Quando que isso vai dar certo? Aí que a Uhum. gente volta ao princípio desse episódio. Então, a IA generativa, que o que está se gerando de dados, se um dia for feita uma pesquisa, daqui 2 anos, qual era a formação média dos candidatos na área de TI? Uhum. Nossa, vai aparecer maravilhas. A gente vai descobrir que os humanos ficaram gênios em alguns anos ali. Só que não, só que não. Então não existe esse crivo, esse lastro que uma conversa um humano com um humano poderia eliminar. Uhum. Uma das técnicas mais básicas de recrutamento e seleção, aliás, é essa. Você pega o currículo de uma pessoa, não estou nem ensinando nada muito novidade aqui. E você diz: "Ah, aqui você diz que você trabalhou em 95 no jornal não sei das quantas", estou imaginando aqui uma carreira de jornalista. Uhum. "Me conta como era a tua rotina". Uhum. A pessoa, se nunca viveu isso, ela vai até a página 2 inventando. Ficou famosa uma entrevista com Elon Musk, né? Que ele estava lá em algum país árabe e perguntaram, tá, como é que você entrevista uma pessoa para emprego, né? Porque ele se junta dos melhores cérebros, né? E aí uma das perguntas que ele fazia é, tá, me conta qual foi o maior problema que você enfrentou na sua vida e como é que você resolveu. É, Então me dá um um depoimento da tua dado. experiência, né? Isso aí. Então como você fez? Que é o que a gente Por fala que que é a você fez? abordagem Sim. empírica. É essa coisa de eu experimentar, eu buscar respostas a partir do que eu experimentei. Então, isso eu sinto que é o que está mais assim perigoso do ponto de vista dessa análise do campo emocional e interacional. Por exemplo, se eu pegar todos os meus colegas. Vou dar um exemplo que aconteceu lá em casa. É. Nossa filha chegou e me contou
que ela tá fazendo estágio. Ela não escuta nunca o Arena, então não tem problema. E aí diz que a médica foi, grosseira com ela, né, assim, deu uma resposta enviesada, né, tipo assim: "Já te falei isso", sei lá o que que foi Sim. exatamente a resposta. E ela foi pedir consolo pra IA dela. Nossa. Então a IA foi totalmente: "Ah, de repente ela teve um mau dia, nã passou pano quente, assim, né. Aí eu disse: "Que legal, Lu, então a tua IA tá querendo preservar a paz mundial, é isso?" Falei meio debochada, já estava meio enviesada, né. E ela riu comigo, porque ela se deu conta que, de fato, a IA deu uma Uma baixada de bola. é, ok, pode ter sido um bom conselho? Pode, acho que nesse caso foi. Uhum. Mas e quando não é? E quando você evita que as pessoas sejam assertivas, que as pessoas, sejam respeitosas, que as pessoas criem limites? Não, e o que é complicado é você chegar a uma conclusão a partir de um pedaço de informação, né. Isso, Qual é o contexto? é, Acontece sempre? O que estava é. acontecendo? Como é Me que fala estava a um sua pouco emoção? Como é que mais. estava todo sabe essa É um análise jumping do to conclusions, né. jumping to conclusions. É, Então me isso me aí. dá um pouco mais de contexto histórico. Aham. Isso também é uma falha, né, e a gente já usa, assistentes virtuais há muito tempo, né. Quando você faz uma pergunta, já vem a resposta. É, Então não apenas não vem o "não sei", é. né, como também: "Olha, me fala mais sobre isso para eu tomar uma decisão". Pois é, eu percebi um novo padrão que está acontecendo aqui, porque era quase como se no começo o GPT, estamos falando do GPT, tá? Não sei se vocês usam algum outro. A gente está falando desse, porque eu sei que existem diferenças de IA para IA. Antes você colocava a pergunta ou um comentário, mal dava tempo de vir a resposta. Era aliás, foi o que primeiro me abismou, né? Eu digo, nossa senhora, agora quando Velocidade. acaba a velocidade no processamento da informação. E aí que depois alguém me contou que a fala humana tem mais ou menos 6, 7 bits de informação. Isso é nada. Uhum, Nosso podcast inteiro, tu espreme e não dá nada uhum. do ponto de vista do que pode processar uma grande Sim, inteligência. De novo, inteligência tem a ver com processamento de informação. sim. Se a nossa fala tem alguns bits por minuto, sei lá, aí o Arthur pode nos dar essa informação mais precisa, ó, quantos bits tem, né, uma Não, fala bits humana. deve ter vários, você deve tá falando de Eu bytes, né. É Que bytes, bit é 01? byte, né, Uhum, byte. Eu não cheguei no megabyte. isso. Mas se um arquivo de áudio aí, Arthur, Uhum. dá uma média para nós quanto tem por cada 5 minutos. O Arthur pode buscar isso. Mas, ou seja, é muito pouca informação para uma IA ter que administrar, entendeu? Em termos de quantidade de informação. E o nosso cérebro, ele demora mais para processar essa Sim. informação. Eu brinco que o nosso cérebro segue sendo analógico. Então, mas veja, nós temos uma capacidade não só de armazenamento, mas de conexão de dados que aparentemente não são conectados, que é completamente diferente de uma inteligência artificial. Não, a grande diferença desse processamento eletrônico de informação é a quantidade de informação que você consegue processar ao mesmo tempo. Então, digamos assim, tu quer pegar um determinado tema e tu quer fazer uma análise crítica do ponto de vista de um, dois, três, quatro, cinco viés Itens. diferentes. Tu vai linearmente, né? Um por É, um, um por isso. um, um por um. Não, a IA ela tem capacidade de processar muitas coisas em Sim, paralelo. mas vamos comparar agora com a mente humana. Uhum, Se eu pegar, vou dar um exemplo de um problema fictício que eu criei na minha cabeça agora, e eu tenho certeza que ia dar um bug numa IA. aham. Eu quero que tu conecte essa cortina azul com o terno do Marcelo, com aquela câmera e com o logo do Arenier e que tu diga que significado que tem tudo isso na minha vida nesse momento. Ela dizer, essa louca fumou e Mas, tá querendo que eu viaje com ela. mas é o que a Mas gente é brinca, né? isso que faz a inteligência humana ser diferenciada, é esse grau de subjetividade, de significados Então, subjacentes. mas lembra que a gente brincava, né, nas entrevistas, né, de emprego, né, se você chegar assim para uma pessoa, que animal seria? Não.
Se você fosse uma fruta, que fruta você não seria e por O quê? quê? Pronto, aí o brainstorm, né? Aí Aí você, foi. né? A tempestade Exato. vai sair groselha, né? Então essa Mas tem coisa. muita groselha boa. Aí é Então, que mas é que tá. tá. Quando você fala groselha, ou quando a gente dá uma pergunta tão aberta assim, né, que não existe uma resposta certa, você vai começar a preencher as lacunas com o que você acredita, com seus alunos. Então, tem um motivo de você usar isso na E aí é resposta. que entra, talvez nós aqui viesados, já que temos todos vieses pela psicologia analítica junguiana, Isso. a gente sabe muito bem o valor que tem para o bem-estar emocional, para a saúde emocional e mental, você conectar unidades de sentido. Isso, e quando a gente está conectando unidades de sentido, né, tentando descrever que fruta nós não seríamos e por quê, Que né, papo de louco! tem um objetivo disso, que é você fazer trazer à luz essa tua sombra ou esse teu inconsciente, e você se dá conta de coisas e produzir sentido. Quando a IA faz isso, ela está pegando lá na lata de lixo da internet e te Isso. dando uma coisa, que fala, pô, mas o que que é isso daqui, né? É. Então, aqui, ó, você não pode, né, deixar de ter noção de onde você está, Isso. né? Essa consciência que você está alertando lá desde o começo do episódio, olha o que está acontecendo. Não dá para você estar lá do pico da primeira curva, lá do primeiro pico do Dunning-Kruger, né, o pico da ignorância. Imagina um cara no pico da ignorância turbinado com IA. É. Ele se sente que Nossa, ele encontrou né? o pico, ele Não. encontrou a sabedoria suprema. Esse é o problema, Má. Aqui ela vai trazer mais algumas coisas, tá? Essa autora. Estou ainda falando do livro, esse que eu tô encantada, que eu tô lendo, tá, pessoal? Sobre um guia para humanos pensantes, né? Na era da IA. E ela traz aqui o seguinte, ó. Então, a relação com a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela ainda é um diferencial humano. Por quê? Porque ela permite esta autoconsciência, essa empatia, esse pensamento ou comprometimento ético e a autenticidade. Gosto disso, acho que isso tem um pouquinho de idealização das nossas capacidades, porque eu também não sei se é por fase. Aí eu digo que eu tenho os meus viés até pela fase que eu tô vivendo na vida. E a menopausa nos deixa um pouquinho mais descrentes da alma humana. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque, por exemplo, vou pegar o self-awareness, tá? Tá, Autoconsciência. Autoconsciência é bom, certo? certo. Só que não. Porque excesso de autoconsciência produz pessoas deprimidas. Excesso de autoconsciência te afasta da felicidade. Tem estudos mostrando isso. Então, em nenhuma das medidas da inteligência emocional é pura. Isso. Tudo pode ter um lado ruim. Por isso que todo modelo de inteligência emocional, você tem ali um construto, né, Ali? Nunca é Isso. uma Nunca competência. é uma coisa só. Porque, por exemplo, se você colocar lá um modelo do Goleman, tem autoconsciência? Tem, mas tem otimismo também. Uhum. Tem regulação, né? Tem E aí é que as sensibilidade ao redes contexto. de sentido são fundamentais. Isso. Por isso que eu gosto dos modelos que a gente usa. Agora deixa eu puxar um pouquinho para a conexão IE. Uhum. Quando a gente usa um assessment como o ESC, que é o assessment do Daniel Goleman E pela Boyatzis. Tony Ferry Uhum. e do Boyatzis, ele tem 12 competências de inteligência emocional que ele mede. Eu não vou ver como é que tá apenas o grande número da IA, número bom, número ruim, número bom, número ruim. Não. Eu vou ver a interconexão entre essas 12. Uhum. E exatamente como esse executivo se vê, é visto e promove a si mesmo no espaço de trabalho, são informações numéricas, é verdade, porque o que é uma escala objetiva, até tem um pedacinho qualitativo, Uhum. mas que você vai olhar numa grande grade de possibilidades. Isso é uma análise sistêmica, né? É um É. conjunto de competências que, quando ele tem essa configuração, você tem a tendência de interagir com o mundo dessa forma. Com outra configuração, você tem tendência de interagir daquela forma. Assim como os perfis lá de personalidade. O cara que é vermelho, o cara que é amarelo, o cara que é verde, o cara azul, últimos episódios que a gente fez. E o que é o grande mistério, né? O grande sacada? O equilíbrio.
né? É, e conseguir esse tal equilíbrio ainda é uma percepção altamente subjetiva. Tu não vai conseguir por exemplo, tá, Uhum, eu lembro há um tempo atrás que eu tinha uma ansiedade muito grande quando a gente começou a trabalhar com o modelo do Daniel Goleman. uhum, Eu queria criar uma espécie de algoritmo para nós, do que significava ter um alto, um baixo, sim, as né, diferentes combinações. as combinações. A gente tinha uma autoavaliação que a gente tinha criado em cima do modelo. Uhum, Eu me lembro que eram 8 habilidades lá que a gente media, né, aham, e eu queria tentar fazer um modelo. E fiz um mambo jumbo lá, só que não dá, tem externalidades que não consegue pegar. E aí eu me lembro que a primeira vez que caiu a ficha de por que que era tão difícil criar um modelo, autoexplicativo de um relatório, foi quando eu fui fazer uma pesquisa com a Fundação Getúlio Vargas, lá em São Paulo, que a gente foi aplicar o teste Miskit, sim. né, professor Sidney de lá, me lembro agora. E ele era da área de métodos quantitativos. E eu tô conversando com ele, nós íamos aplicar numa turma da GV o Miskit. O Miskit era um teste extremamente difícil de ser aplicado, ele é um teste que mede quociente emocional, e ele era papel e caneta, então era chato Sim. de aplicar, de tabular, de mensurar, de tudo mais. Uhum. E aí lá pelas tantas o professor Sidney me larga uma assim, pois é, Ali, tu sabe que qualquer variável comportamental no máximo tu explica 0,4% do que uma pessoa faz. Então veja só, 40% do 100 é o máximo que tu consegue explicar a partir de uma variável comportamental. E ali para mim caiu a ficha. O comportamento humano é muito complexo. A gente tem muitas variáveis de contexto. Quem é você? Qual é a tua idade? Você perdeu teu pai e a tua mãe? Quantos filhos tu tem? Em que cidade tu mora? Uhum. Você tem uma religião? Você segue a tua religião? Você recebeu amigos no final de semana em casa? Nada disso vai estar no resultado que o cara acabou de escrever semana passada. Sim, e o que a gente sempre falava, né? Você se dá conta disso, de como É. você está, Aham. você se dá conta do seu estado emocional. Eu acho que vem antes, né, de você ir atrás de qualquer busca de informação ou qualquer análise de informação para você tomar decisão. Digamos que você tem um dilema que você vai pegar aí a tua assistente pessoal, né, para te ajudar a pensar sobre um assunto. Uhum. Vamos lá. Conhecendo, né, emoções e conhecendo a interação como você conhece. Se você for fazer a pergunta para essa inteligência artificial sobre esse dilema num estado emocional mais eufórico ou num estado emocional mais depressivo, isso vai ou não vai influenciar no prompt, na forma com que você faz a pergunta, ou o viés que você dá e na natureza da resposta que você vai ter? E vou sim para as 2 perguntas e ainda sim para uma terceira. Principalmente vai influenciar na tua capacidade de entendimento do que ela te E respondeu. analisar aquilo, porque você vai estar com óculos, né, completamente viesado pelo teu estado emocional. Logo no começo dos nossos treinamentos de IEMA, Uhum, eu lembro que a gente tinha um slide lá nas turmas de liderança e inteligência emocional da Unicinos. A sim. gente fez mais de 40 turmas, eu e tu. Bom, Foi muito legal. aham, Foi a nossa maneira de ter essa experiência empírica, né? junto com as pessoas Junto que com as pessoas, estavam. desenhando o curso, construindo. Aham, E eu lembro que um dos slides era exatamente assim, descendo um degrau dessa informação que tu trouxe do professor Caruso, nosso querido professor Davi Caruso, do teste Miskit, que as emoções contêm informações. Que era assim, por que é tão importante conhecer essas informações emocionais, então? Tá, ok, entendi que as emoções vão me dar um tom, um contorno para quem tá falando comigo, para a forma como eu tô falando com alguém. E por que importa saber sobre isso? E aí o próximo slide era esse. Porque as emoções influenciam na tua leitura da realidade, as emoções influenciam nas tuas interpretações da realidade. As emoções vão influenciar todas as decisões e todos os comportamentos que você vir a tomar, portanto, as atitudes que você tiver a partir do que tu leu. e isso você pode fazer um Ctrl C, Ctrl V para suas interações com a tua inteligência artificial. Lógico. E isso que eu achei assim, nossa, mas é a mesma coisa. Por quê? Porque é uma inteligência. Isso. E se é uma inteligência, é uma forma que você tem
para coletar, analisar, processar informações, aprender a partir disso, mas assim como a inteligência emocional traz vieses, a sua inteligência cognitiva pessoal traz os teus vieses, as tuas falácias, teu histórico, a IA também. Tá, mas aí eu faço uma diferença. Hum, Supondo que você possa pegar todas essas mesmas perguntas e tu colocar, até imaginei uma experiência teste aqui para nós, aham, tá? Tu tem perguntas para IA. Por exemplo, eu estou me sentindo deprimida porque a minha carreira não decola e porque eu estou o tempo inteiro na internet tentando buscar a aprovação de estranhos. Quem nunca, tá? Muito uhum. bem. Vai ter um comentário, acho que me identifiquei com essa. Muito bem. O que eu faço agora? Tu pode fazer essa pergunta para uma IA de segunda a sexta e tu pode fazer essa pergunta para 5 pessoas diferentes. Tu vai ter nas interações humanas muito mais variação. Essa é uma suposição minha, Sim, claro. uma hipótese de pesquisa. Ia ser bem legal da gente testar. Porque a IA, ela até vai modificar a sua resposta a partir dos teus parâmetros, aquilo que tu Uhum. disse, as tuas preferências, da linguagem que tu usa, até das tuas crenças. Ela vai mais ou menos se mimetizar ao teu jeito mais permanente de ser. Ok. Uhum. Só que ela vai ter um padrão muito mais geral, genérico, porque ela vai trazer grandes dados para botar num liquidificador e te entregar. E tu sabe muito bem que se a gente pegar muitos dados e debulhar, a gente vai chegar numa grande curva normal. E a gente vai ficar lá no meio do caminho com uma grande média de respostas que servem meio que para tudo, Uhum. certo? Já os seres humanos são muito mais complexos. Tá, mas aí eu vou te devolver a provocação. Ah, Para quais 5 indivíduos que tu vai fazer essa pergunta, né? exato. Quando o Simon estudava lá formas de tomada de decisão, ele ficava assim abismado com os mestres enxadristas, né? Que eles Aham. disputavam torneios simultâneos com 40 tabuleiros, 50 tabuleiros, e com 1 minuto ali, 30 segundos, né, de análise em cada tabuleiro, o cara conseguia ganhar 40, 50 partidas disputadas simultaneamente. Aham. Pô, o cara pensa mais do que a gente, é um hardware, é o cérebro, você pensa mais, sabe o que está acontecendo? Intuição. Ele é um mestre enxadrista. É. Ele já disputou milhares de partidas, ganhou algumas, perdeu outras, mas ele tem histórico, ele tem experiência, ele tem sabedoria, ele tem o que dizer com relação a tabuleiro de xadrez. Se eu pegar esse mestre enxadrista e fizer uma pergunta de carreira para ele, pode ser que saia uma piada, né? Porque o conhecimento dele se resume a partida de xadrez, ou majoritariamente a partida de xadrez. Então, o que acaba acontecendo é que com quem você está interagindo? Se uma coisa é você perguntar para 5 mentores, Isso. e aí eu falo mentor, o que que é tu é mentora? Pô, tu tem uma experiência de vida, né? Tu tem uma capacidade de análise, tu tem uma empatia, tu tem uma intuição que a pessoa vai perguntar para ti, né? E tu vai construir com ela uma resposta de uma forma empática, de uma forma a dar o contexto, toda aquela coisa, né, que a gente falou que a inteligência artificial não faz. Se você perguntar para 5 pessoas Aleatórias. arbitrárias, é capaz que a resposta da inteligência artificial, que traz uma média, Vai ser muito melhor. vai ser melhor do que essas pessoas. Tá, tu tá E aí trazendo você outra coisa para de muito legal perguntar aqui. com as pessoas, você para de perguntar para as pessoas, porque na média, né, a inteligência artificial é mais inteligente que as pessoas com que você está interagindo. Aí eu respondo para você, você precisa mudar as pessoas com as quais você interage, você precisa selecionar melhor, escolher melhor as pessoas para quem você direciona essas Me lembrou de uma outra máxima que Hum. diz que é de um cara dos anos 40, 50, é da época do Carnegie, mas eu esqueço o nome desse Ou cara. fazer amigos e influenciar pessoas, não, fazer... Aham. Isso, mas é um outro cara dessa época que ele dizia que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Esse cara realmente existiu, ele Aham. era um guru de marketing da época Sim. deles. E então, pronto, vamos pegar essa informação dele. Eu gosto dessa máxima. Porque se o problema é que as 5 pessoas que você mais convive virou as 500, as 1.000, as 100 mil pessoas que você mais convive, porque você passou a conviver com algoritmos. Uhum. Então,
Aí entra um outro probleminha da nossa era. E voltamos para o princípio. Por que que entrou um terceiro sistema? Porque nós não estamos mais balizados apenas pelo nosso sistema um, que é alimentado pelas nossas experiências. O que tu está dizendo que o cara enxadrista lá sabe Sistema 1. mais é sistema um. Ele tem muito mais dados acumulados de uma experiência vivida E- que já passou por um troço Uhum. completamente. A gente diz, já entrou no sangue, já entrou na Isso aí. veia. Ele já flui, já se torna o tal conhecimento intuitivo. Ele não precisa pensar na resposta. Uhum. Ele já assimilou a resposta. Então é muito mais fácil para ele responder. Agora, tu pega como nós estamos vivendo na base de informações genéricas e pior, informações de duas grandes vertentes extremistas. Se a gente for pensar, sempre tem os catastrofistas e os puristas, utopistas, o que for, em muitas das análises que são feitas. Uhum. Pronto, como é que tu vai conseguir fazer uma análise complexa que faça algum sentido Pois é. Não, para o mundo que eu quero descer? aqui no Rio Grande do Sul, não são. Nossa, não sei nem quantos municípios a gente tem, mas é centenas, né? Mais Acho de que 500, mais não de é? 500 municípios. É. E a gente viaja muito pelo Deixa eu interior do Rio Grande perguntar do aqui. Sul. Ó, vamos fazer essas informações. A gente tem que Informação é irrelevante. A gente viaja muito, né, pelo Rio Grande do Sul e às vezes a gente passa por cidades que, nossa, deve ter ali 5, 7 mil habitantes na cidade. E desses 5, 7 mil habitantes na cidade, mais da metade deve estar no campo, Uhum. né? Umas pouquíssimas pessoas. 497 Então, municípios. 500 municípios. 500. Né? Então, imagina que você tem lá um município de 5 mil pessoas, que tem bastante aqui, Aham, né? tem. E você chega lá e dessas 5 mil pessoas, umas 1.000 vivem na cidade. E aí você está lá no boteco, né, fazendo um lanche, né, durante a sua viagem, e você pergunta para pessoas que você perguntou, é a minha carreira, tal, não sei o quê. Cara, o que é que vai vir, né? E a gente não se dá conta, né, de para quem que a gente está fazendo essa pergunta. E aí a gente talvez tão cansado, né, de ter conversas vazias ou relações vazias ou respostas vazias, a gente está perdendo o hábito de insistir nas conexões humanas e se rendendo, né, à Tá, e conexão pra da gente não ir inteligência para um lado mais artificial. depressivo ou Tá passando vendo como pelo. eu sou ainda baias baixo? Mas aí é que tá, eu vou ser um pouquinho pior Tu é agora. baias alta? Não, aí é que tu vai te surpreender, tu não Ah, sabe então como vamos vai ver. piorar agora. Eita! Aproveitando o Setembro Amarelo, né? Vou Opa! pensar se eu vou nessa direção ou não. Não, vai, vamos lá. Não, o que eu ia comentar é o seguinte, gato. Gato. Ih, não, essa tu tira, Arthur. Não, pode deixar. Pode Faz deixar. parte. Escapou. Essa foi a ato falho, gente. Aham. Essa é quando a gente já tá no máximo do auge da conversa, né? Na viagem que sai muito essa, né? É isso, não tem inteligência artificial, né? Então, gata, deixa eu te falar. Essa é só pros fãs, né? Essa é só pros OnlyFans fãs, do, né? do Nenê. Tá, mas eu perdi até o raciocínio, né? Tá, se você assistiu isso, manda um indirect pra gente que a gente manda um presente pra você. Isso, Pronto, com uma avaliação de graça, né? Muito Isso. bem. Mas o que eu ia comentar é o seguinte: que a gente tem uma coisa que as máquinas não têm, que é a tal necessidade de sentido. E o ser humano, nesse sentido, o ser humano é completamente sujeito a crises existenciais. Nós somos sujeitos a crises existenciais. O que eu tô fazendo aqui? Mas por que que isso aconteceu? Né? Sempre que você tem um viés, Por né? quê? Porque, afinal de contas, nós somos seres cientes da nossa finitude, Da nossa cientes da fragilidade, nossa de fragilidade. saúde econômica, perde o emprego, né? Um monte de gente perdendo emprego agora. Não, pega uma tempestade bem feita, como agora tá acontecendo. Eu não tô nem falando metaforicamente, eu tô falando real. Tá acontecendo tempestades no Brasil inteiro aí, lá em São Paulo teve tempestade até de areia. Sim, Pega um sujeito que acabou de perder a casa sim. e vê como é que ele tá organizado internamente. Ele tá Uhum. completamente desorganizado, assim como a casa dele. Então a gente é muito frágil nesse sentido. Todo mundo está desorganizado em diferentes graus, né? A gente Exato. faz parte da experiência, né? Então eu não quero matar a IA nessa hora, Uhum. porque eu entendo que eu vi esse comentário num corte de programa de TV no Instagram. Não vou lembrar agora de qual programa, mas é um programa de grande audiência aí da TV.
A psicóloga chegou comentando, eu não tenho esse dado, eu tô dando o dado do dado, tá? Então, pegando do Hum. que ela trouxe nesse programa, que 12 milhões de pessoas no Brasil estariam utilizando a inteligência artificial para fazer terapia. Eu Uhum. achei esse número absurdo, não sei se isso é real e nem muito menos como ela conseguiu essa informação, né? Uhum. Mas vamos assumir que esse número seja real. 12 milhões em 200 200 milhões, ok. milhões, 220 Uhum. milhões, É ok. plausível. É plausível. Hum. Para muitas dessas pessoas, não existe opção de fazer terapia com um profissional. Uhum. Aliás, deixa eu só fazer um viés aqui. É plausível, mas eu não sei de onde ela tirou essa estatística. Eu também não faço Não ideia existe uma fonte possível. As pessoas têm essa mania de falar coisas que elas. e Como tiram não assim? sei da onde os números, Da né? onde está o Da número? cartola, né? Porque mesmo que digamos que o GPT fosse a única IA existente, Tem o GPT não vai dizer quantos usuários estão Não, fazendo terapia com não ele, eu existe. acho E se certo. você fizer uma amostragem Vai ser projetada sempre uma para a população, amostragem. né? Tá, mas ok, vamos Ok, desligar os voltando, estatísticos aqui, voltando. vamos acreditar nesse número. Faz de conta. O que eu quero dizer é, sim, isso já é um fenômeno. Eu não acho isso ruim. Uhum. Ao contrário do que muitos colegas ou pessoal, professores, eu não acho isso ruim. Eu acho que o fato de uma pessoa ter curiosidade sobre o que sente é sempre fenomenal. Uhum. E eu acho que a gente vai atrás do que a gente consegue, seja financeiramente, seja cognitivamente, seja emocionalmente. Uhum. Então, às vezes, tu não tem fôlego de aguentar alguém mesmo que tu consiga pagar. Porque o desconforto de lidar com a crise existencial não é para fraquinhos, Uhum. né. Então eu acho que é sempre melhor o ótimo é inimigo do bom nessa hora. A autoinvestigação, a autoanálise, assim como quando há tempos atrás o povo criticava livro de autoajuda. Uhum. Praticamente o cara ia escondido na estante de autoajuda. Eu me lembro quando eu fazia jornalismo, e mesmo psicologia, então nem se fala. Ai, olha lá, isso é autoajuda. Eu não acho ruim. Uhum. Se tá te ajudando, que bom que você se ajuda. Mesmo porque a pessoa não tem dinheiro, né? Vamos lá. Não é porque você tem a formação de psicólogo que É, você tem a capacidade, o conhecimento, a experiência, isso, né, para interagir comigo. isso. Quantas vezes a gente já teve a oportunidade de interagir com diversos psicólogos, agora então que a gente está fazendo a formação, né? No E pós. você vê que não existe selo de qualidade, psicólogo, É, né? não. O cara qualquer coisa. Porque Não! são psicologias. E não é por causa da psicologia, né? Se você está com um problema sério de saúde, você vai perguntar para um médico ou você vai perguntar uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião? Você vai atrás de um Não, e especialista essa naquela tal coisa? dessa mente Aham. humana, quem disser que entendeu e codificou, Uhum. sinto muito, a gente está o tempo todo aprendendo mais sobre camadas disso. Aliás, eu acho que antes da gente conseguir alcançar outro planeta, será que Uhum. a gente vai conseguir saber do que é feito um pensamento? Um sentimento? Porque a gente, enquanto estiver procurando só na bioquímica, nos neurotransmissores, como essas coisas acontecem, como é que uma memória se estabelece, como é que a gente cria uma linguagem interna e conversa, Uhum. então é extremamente difícil entender a tal da mente humana. Isso aí. Então, com isso tudo, eu quero finalizar aqui minha parte dizendo isso. Sim, que coisa boa que vieram as IAs para nos ajudar a traduzir a nós mesmos. E que, como qualquer espelho, vai refletir o que a gente consegue ver. E aí a gente tem que ter a consciência de que seja a IA, seja qualquer pessoa com que você estiver interagindo, sempre haverá vieses, sempre haverá diferentes pontos de vista, não tem como eliminar isso. Aliás, que bom que existe isso, né? Que bom que existem pessoas com pontos de vista diferentes dos nossos, né? Senão a gente não aprenderia nunca. Uhum. Mas a IA, ela complementa, ela organiza, ela ajuda, ela não substitui a sua tomada de decisão e ela não substitui o que a interação com outras pessoas pode nos ajudar a tomar melhores decisões, a aprender, né, a sermos pessoas melhores, etc, etc. Por isso, legal IA, legal IE, excelente mentoria, né, excelente desenvolvimento, né, eu acompanho a Alessandra fazendo lá os trabalhos de mentoria, a gente faz uma supervisão mútua aqui um do outro, né, e, nossa, que legal quando você consegue não dar uma resposta
resposta para uma pessoa, porque não é papel do mentor. Não. Mas que legal quando você consegue fazer com que uma pessoa se dê conta de outras coisas que estão acontecendo na vida dela, que sozinha ela não se daria conta. E se ela fosse buscar a ajuda de uma IA, também poderia não se dar conta. Pelo contrário, a IA poderia até reforçar esse padrão que ela já tem e até dificultar esse aprendizado. Então, a interação humana, ela possibilita as pessoas se darem conta dessas diferentes contextos, padrões, informações e falar, ah, tá, as fichas caem, né? E aí a gente tem um aprendizado real e a gente tem pessoas melhores, né? Cuidando de outras pessoas, em times, de organizações, que é onde a gente trabalha. Muito bom, Mal. Então, Gostei. Não saí muito mais organizada desse RNE. não é esse o objetivo do programa. Não saí amando nem detestando as IAs, mas acho que estou mais assim compassiva com a nossa condição humana e também com essa possibilidade que as IAs nos oferecem para a gente ser pessoas melhores. Isso aí. Então, gostou do episódio, né? Curte, compartilha, né? Dá uma olhadinha lá no nosso canal. A gente acabou de colocar uma playlist da Academia IE com os primeiros episódios de todos os cursos da Academia IE. E segue, né, com a gente, ajudando a promover mais IE no mundo. É isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência e até o próximo RNE. Até!